Olá, eu sou Anésia Lima, sou a sua professora de arte. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o cubismo, ok? Vamos lá? Seguinte, o cubismo, é um dos movimentos artísticos que tem o seu surgimento no século XX, então ele está dentro do que a gente chama as vanguardas europeias, e ele é considerado o movimento mais influente desse período. Por quê? Quando a gente pensa em arte moderna, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o cubismo. Pablo Picasso, tipo assim, você nem sabe direito um pouquinho de arte, mas já ouviu falar sobre esse movimento. Então, para vocês entenderem como ele tem um certo peso, uma certa importância, tá? Na história da arte. Com suas formas geométricas representadas, na maioria das vezes por cubos e cilindros, a arte cubista, tá? Ela vai romper com os padrões da estética que, de certa forma, existiam e que criavam a ideia de perfeição, tá? Na busca dessa imagem realista da natureza. Minha gente, isso já acontece desde o impressionismo, tá? Como eu falei para vocês, cada movimento após o impressionismo vai ter as suas próprias características, mas todos eles vão romper o que a gente chama dessa arte realista, dessa arte acadêmica, dessa arte da mímese, dessa arte que quer trazer para a pintura a realidade. E o cubismo não vai ser diferente. Qual é a proposta do cubismo? Entendo como se cada movimento tivesse uma proposta. E o cubismo tem essa proposta de ser um estilo, um tipo de obra que seja mais geometrizado. Legal? E uma coisa muito importante, eles gostam de fazer o quê? A imagem única e fiel à natureza, que, assim, então, assim, essa imagem única e fiel da natureza, tão apreciada pelos europeus desde o Renascimento, passa, o que eles vão querer fazer, o que eles gostam de fazer, a uma nova forma de expressão. Então, o que os cubistas vão fazer muito, tá? Não é só colocar cubo e cilindro e formas geométricas na obra, não. Eles vão pegar a realidade, eles vão pegar objetos da realidade e transformar eles, tá? Organizá-los de formas geométricas. Então, inclusive, eles podem pegar um único objeto e colocar ele no quadro visto, que é o que está colocado aqui abaixo, que ele pode ser visto por diferentes ângulos ao mesmo tempo. Para vocês entenderem uma coisa, quando a gente pega um objeto X, qualquer objeto, tá? Um copo, por exemplo. É dome de ferro. Você pega um copo. Sendo que você olha esse objeto, tá? Por um determinado ângulo, que você está vendo de frente. O que está atrás aqui, você não está vendo, só está vendo o que está aqui. Imagina pegar esse objeto que tem 3 dimensões, tá vendo? Ó? Porque ele tem uma altura, Ele tem uma largura, ele tem um comprimento, mesmo sendo uma coisa mais arredondada, mas ele tem essa organização, porque ele tem volume, então ele tem 3 dimensões, meu copinho querido. Ai. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses objetos que possuem 3 dimensões e abrem esse objeto, pegam e colocam tudo no plano do quadro. Chega próximo ao que vai ser o abstracionismo, porque algumas obras cubistas vão ser tão fragmentadas, tão quebradinhas nesse sentido de construção, que vai chegar a você não identificar mais o que era o objeto, ok? É por aí, mas vamos devagar. Tanto as obras de Picasso quanto as suas pinturas e de outros artistas que seguiam essa nova tendência, por exemplo, um ex-fauvista chamado George Braque. Sim, o cubismo vai ter uma galera que vai seguir atrás dele, mas falou de cubismo, você fala dessas duas criancinhas, desses dois amorzinhos, que é o Picasso e o Braque. Não se pode falar de cubismo sem falar desses dois, porque basicamente são os dois pilares do cubismo. O
o Pablo Picasso e o George Braque. Inclusive, eles vão ser muito amigos, eles vão trabalhar muito juntos. Uma forte influência, tá, que os cubistas tiveram foram das esculturas africanas e também das pinturas, que eram pinturas impressionistas de um francês, que a gente já ouviu falar por aqui nessas aulas de História da Arte Moderna, né? Que é Paul Cézanne. Que Paul Cézanne, ele trabalha com o conceito de geometrização, tá, do universo. Paul Cézanne não vai chegar a ser cubista, mas o Paul Cézanne ele vai influenciar o cubismo, ok? Então, porque o Paul Cézanne ele retratava a natureza através de formas geométricas, sendo que ele ainda não é cubista, porque Paul Cézanne é pós-impressionista, ok? Então, tipo assim, pega a arte africana, pega Paul Cézanne, misturou, Braque, Picasso, juntou, cubismo. Legal? Um dia eu consigo fazer musiquinhas. Um exemplo de escultura africana, que é as máscaras africanas, tá? Então, se você observar, claro, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Por favor. Mas tem uma relação, a inspiração, ok? Eles observaram esses objetos aqui, e a partir desses objetos eles constroem desenhos e pinturas desse estilo, que inclusive é de Picasso. Essa, ok? Essa aqui. Essa aqui. É de Picasso, tá? Não esse quadro que tá aqui atrás. Essa pintura aqui é assim. Braque não, é Cézanne. Você tá louca já. Cézanne. Eu sei, ele tem um jeitinho meio de surtadinho, mas ele é genial, tá? Inclusive, tem alguns teóricos de arte que dizem que ele é o pai da arte moderna. Porque se ele influenciou o cubismo, e o cubismo é um dos movimentos mais top de linha do século XX das vanguardas, né? Então, esse cara ele tem importância na história da arte, gigante. E aqui tem a natureza morta, né, do Cézanne, onde você observa que ele procura geometrizar o mundo. Claro, é de maneira bem sutil, sendo que ele organiza essa obra de forma geometrizante. Por exemplo, as maçãs, tá, elas estão mais arredondadas do que seriam. Ele organiza essa mesa, tá, onde ele cria uma estrutura triangular para cá desse pano, que também cria uma estrutura triangular com essa garrafa. Essa garrafa está no meio da mesa, né, por qualquer motivo, que cria uma estrutura triangular também aqui. Então tem todo um pensamento geometrizado, tá, na construção dessa obra. Mas que fica muito mais claro esse pensamento do Cézanne nessa próxima aqui, ó. Que aí você vê realmente, é uma paisagem, tá? Mas ele parece que ele pegou várias caixinhas e colocou uma do lado da outra. Bem bonitinho. Então tem essa relação, tá, com a geometrização. Mas percebe que o Cézanne ainda não é cubista. Ok? Ele vai influenciar o cubismo, ele vai ser um dos que vai inspirar Braque e Picasso a produzir suas obras cubistas. Seguindo, o marco inicial do cubismo ocorreu em 1907, com a tela Demoiselle d'Avignon, que é uma pintura de Pablo Picasso, que ele levou basicamente um ano para terminar. Pablo Picasso é aquele tipo de gente que era bem metódico na sua pintura, tipo assim. E essa pintura, Picasso passou por algumas transformações, tá? Porque essa aqui é a versão final, mas os rascunhos e os estudos, inclusive, compunham outras coisas que até tinham a natureza morta em homenagem a Cézanne, tá? No canto da obra, sendo que não tá mais, tá? Nessa obra que é a Demoiselle d'Avignon, que são as moças, né, da Avenida Avignon, ele retrata, né, esse artista que é artista espanhol, que Picasso era espanhol, a nudez feminina de uma forma inusitada. Como assim? Onde as formas reais, que a gente sempre quando pensa em mulher, a nudez feminina, né, uma coisa mais arredondada, né, mais voluptuosa, né, assim, ele dá espaço a formas geométricas, a figuras perfeitamente trabalhadas. Tipo assim, é muito geometrizado a Demoiselle. Só vocês verem. Olha como ela é.
Olha o que sobrou natureza morta de Cézanne. Tinha mais coisa. Aí vê só. Quando você observa aqui, tá? É um total de 5 moças, né? Como se elas estivessem se apresentando e, querendo ou não, é uma cena de cabaré, uma cena de prostíbulo, né? De prostituição. Elas estão se apresentando, inclusive essa aqui abre uma cortina onde essas quadras estão performando. Aí você observa, né, que a própria organização corporal dessas moças está extremamente geometrizada. Olha essa linha aqui, ó. Não tem mais uma... Como se fosse uma coisa... Não é arredondado. É uma conceito de pegasse triângulos e colocasse nessa composição. Os próprios... A parte de cima, né, o busto delas, os rostos muito geometrizados, que vão lembrar aquela máscara africana que a gente viu, e ele até coloca máscaras africanas no quadro. Tipo assim, ele joga tudo nessa obra. Ele pega nessas duas moças aqui, inclusive essa aqui tá dançando o Chan, né? Ou outra dança da contemporaneidade, que é aquela que desce, 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 né? Ela tá fazendo isso. Botaram a máscara africana aqui no rostinho delas. É porque elas estavam usando na hora da apresentação? Não. Mas é uma licença poética de Picasso. Lembrando que a pintura tá, expressionista, a fauvista, a cubista, não necessariamente ela é tá, o retrato de uma realidade ou a inspiração da realidade que ele está vendo, né? Bom, então vocês percebem isso, tá? É toda essa questão. Então, bem... Então, a Demoiselle d'Avignon é essa obra onde Picasso, né, vai trabalhar com a geometrização das formas, com as máscaras, tá, africanas, faz uma leve referência a Cézanne, era maior aqui ainda, tá, nos desenhos preliminares, e a gente vê o tamanho dessa obra na realidade, como ela é realmente, tá? Ela é tudo isso aqui. Ela é bem grandona, tá? Isso aqui é uma das salas do museu, tá? Onde tem várias obras de Picasso. Seguindo, o cubismo ele é dividido em duas fases, tá? A primeira fase do cubismo a gente chama de cubismo analítico, que é entre os anos de 1910 e 1912. Essa fase é marcada pela união dos trabalhos criados separadamente por Picasso e Braque, ok? O objetivo do cubismo analítico era produzir uma imagem conceitual, tá, de um objeto, uma vez que a sua imagem em perspectiva visual. O seu ponto mais alto atingiu através da expressão em que marcaram ao ultrapassar a compreensão do observador. Como assim? Vou traduzir para vocês, tá? Eles começaram a analisar tanto os objetos que eles iam retratar que vai chegar quase ao abstracionismo. Eles vão observar tantos objetos e desconfigurar tantos objetos que vai ter algumas obras que a gente não mais vai identificar o que era. Tem um título lá, aí você pergunta, sim, cadê? Você não está tão fragmentado, está tão destroçado que, né, é isso. Para vocês verem um pouquinho desses rapazes, tá? O Picasso aqui, ok? Esse aqui é um autorretrato dele, que também se considera uma estética cubista, tá? Onde ele geometriza o seu rosto ao máximo, tá? Então, seria já o analítico também. Uma coisa que ele faz aqui, ele faz um retrato de uma ex-namorada, que é a Dora Maar, onde ele geometriza bastante o rosto dela também. Aí você percebe que tá já meio mais quebradinho, né? Mais fragmentado esse rosto, inclusive até a própria organização da mão, né? Essa mão dela aqui, né? O rosto dissociado, cadê o resto do corpo? Onde é que tá o pescoço, né? Tá aqui, mas tá estranho. Esses olhos dela, essa parte aqui que tá como se quebrada, fragmentada. E a mulher chorosa porque ele retratou basicamente no período que ela estava muito triste com o término do relacionamento. Aí ela era uma mulher que aparecia muito para ele chorando, né? Então ele faz esse retrato desse momento de fim de relação. Guernica, que é uma das obras principais, tá, do Picasso, uma das obras mais conhecidas, um painel, que é sobre o bombardeio da cidade de Guernica.
É uma pintura muito séria, tá, pessoal? Muito séria. Bem, então a Demoiselle de Avignon é essa obra onde Picasso, né, vai trabalhar com a geometrização das formas, com as máscaras, tá, africanas, faz uma leve referência a Cézanne, era maior aqui ainda, tá, nos desenhos preliminares, e a gente vê o tamanho dessa obra na realidade, como ela é realmente, tá? Ela é tudo isso aqui. Ela é bem grandona, tá? Isso aqui é uma das salas do museu, tá? Onde tem várias obras de Picasso. Seguindo, o cubismo ele é dividido em duas fases, tá? A primeira fase do cubismo a gente chama de cubismo analítico, que é entre os anos de 1910 e 1912. Essa fase é marcada pela união dos trabalhos criados separadamente por Picasso e Braque, ok? O objetivo do cubismo analítico era produzir uma imagem conceitual, tá, de um objeto, uma vez que a sua imagem em perspectiva visual. O seu ponto mais alto atingiu através da expressão em que marcaram a ultrapassar a compreensão do observador. Como assim? Vou traduzir para vocês, tá? Eles começaram a analisar tanto os objetos que eles iam retratar que vai chegar quase ao abstracionismo. Eles vão observar tantos objetos e desconfigurar tantos objetos que vai ter algumas obras que a gente não mais vai identificar o que era. Tem um título lá, aí você pergunta, sim, cadê? Você não está tão fragmentado, está tão destroçado que, né, é isso. Para vocês verem um pouquinho desses rapazes, tá? O Picasso aqui, ok? Esse aqui é um autorretrato dele, que também a gente considera um estética cubista, tá? Onde ele geometriza o seu rosto ao máximo, tá? Então, seria já o analítico também. Uma coisa que ele faz aqui, ele faz um retrato de uma ex-namorada, que é a Dora Maar, onde ele geometriza bastante o rosto dela também. Aí você percebe que tá já meio mais quebradinho, né? Mais fragmentado esse rosto, inclusive até a própria organização da mão, né? Essa mão dela aqui, né? O rosto dissociado, cadê o resto do corpo? Onde é que tá o pescoço, né? Tá aqui, mas tá estranho. Esses olhos dela, essa parte aqui que tá como se quebrada, fragmentada. E a mulher chorosa porque ele retratou basicamente no período que ela estava muito triste com o término do relacionamento. Aí ela era uma mulher que aparecia muito para ele chorando, né? Então ele faz esse retrato nesse momento de fim de relação. Guernica, que é uma das obras principais, tá, do Picasso, uma das obras mais conhecidas, um painel, que é sobre o bombardeio da cidade de Guernica. É uma pintura muito séria, tá, pessoal? Muito séria. É realmente uma obra muito tensa essa, tá, pessoal? Picasso, ele soube, tá, do bombardeio da cidade de Guernica através de jornais. Então ele faz esse painel, né, que é muito grande, em preto e branco, para mostrar toda essa dramaticidade do que ele lê no jornal. Então é como se ele colocasse num mesmo plano vários momentos do bombardeio. E inclusive momentos que ficam ainda sendo discutidos pelos teóricos de história da arte, pelos pensadores de história da arte, o que simbolizaria, né? O exemplo desses dois, né, que é muito emblemático, é essa lâmpada aqui, né? Porque, tipo assim, sai um braço com uma vela na mão em direção à lâmpada. Isso é bem emblemático. A gente vê esse touro aqui, ó, que tá, esse aqui tudo é o touro, né? O que significaria o touro? Alguns consideram a Espanha, né? Tem várias interpretações sobre essa obra, mas tem partes que são bem claras e bem doloridas, como uma representação de uma Pietà, né? Que a Pietà é a Maria com Jesus morto nos braços,
Tem como se fosse uma releitura aqui, sendo que é uma mulher segurando a sua criança morta nos braços. É bem intenso. Outra parte bem chamativa, que é uma das que eu acho bem simbólica e bem esperançosa até, mesmo com tanta tragédia, mas tem uma certa esperança, é esse braço decepado aqui embaixo. Se você observar ele de pertinho, é um braço decepado, é um braço que está fora do corpo, né? Mas a mão ainda segura de forma firme uma espada quebrada, porém uma flor. Então, é aquela coisa, mesmo com a guerra perdida, né, com a batalha perdida, ainda tem esperança. Eu faço essa leitura. Então, e fica bem no centro do quadro isso. Então, não foi colocado por acaso. Então, é uma das obras mais fantásticas de Picasso. Chega até a me emocionar. Seguindo, Braque, para vocês conhecerem esse rapaz. E vocês verem que eu tanto falei de eles abstraírem a obra. Tipo assim, eles chegarem desconstruindo tanto a obra que vão chegar à abstração. É o caso da mulher tocando tamborim, que é esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui acima. Porque você ainda está identificando a figura feminina, ela com o instrumento na mão, né? Mas está tão quebrado, está tão geometrizado que praticamente fica dissolvida essa obra. Ok? O cubismo sintético. Entre os anos de 1913 e 1914, a fase é marcada pelo uso de formas decorativas e cores marcantes. Tá? Qual a diferença do cubismo sintético para o analítico? Né? Ao contrário do analítico, onde as cores eram mais fortes e as formas geralmente vistas de um único ângulo apenas, para tornar as figuras normalmente reconhecíveis, tá? Porque eles vão chegar ao ponto da análise que vai bagunçar tudo. As obras eram feitas através de colagens, realizadas com letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal. Então já percebe que os cubistas já estão começando a utilizar elementos do cotidiano para compor, tá, suas obras de arte. Pequenas partes de jornal e até mesmo objetos inteiros. Então, o analítico é eu pegar um objeto X, analisar ele ao máximo e representá-lo na obra. E essa análise algumas obras poderão chegar próximo ao que vai ser o abstracionismo. De tão analisadas, de tão analíticas que elas chegaram a ser. Já o cubismo sintético, ele vai ser uma composição de coisas. É como se eu colocasse, né, numa mesma obra vários elementos, eu arrumasse eles, entende? Eu fragmento, eu analiso, eu sintetizo, eu junto, ok? Como coloca aí, vai inclusive colocar elementos do cotidiano na obra. É como se eu pegasse um quadro e sintetizasse ele, utilizando tanto elementos tradicionais da arte, como a tela e o pincel e a tinta, como elementos do cotidiano. Beleza? Então, seguindo um exemplo para vocês perceberem o que seria a diferença, né? Essa é uma obra de Carlo Carrà, tá? Que é do cubismo sintético, tá? Onde você vê uma composição em desenho, porém elementos de livro, de jornal e até umas texturas diferenciadas. Então essa é a ideia do sintético, ok? Outra que vai lembrar aquela ideia do Braque, da mulher com o tamborim, mas como se ele estivesse colocando uma coisa sobre a outra. O analítico, ele, como se eu pensasse, né, o que eu estou colocando, analisando. Aqui eu estou sobrepondo no sintético. Beleza? Então, isso seria o sintético, ok? Então, o movimento cubista é marcado por essas duas fases, sendo que não se esqueçam que os pais do cubismo é Pablo Picasso e Georges Braque, tá? A gente se vê na próxima aula. Beijo!
Fui!